Lembrando-se, inicialmente, Felipe vem conversar conosco sobre tendências e importância das edificações verdes diante do desafio das mudanças climáticas e a nova conjuntura econômica. Então, Felipe já é uma pessoa da casa, parceiro nosso GBC, parceiro da Sustentcons, já conhece o Sinduscon, já esteve conosco e vai nos brindar com sua fala a partir de agora. Por favor, Felipe, fique à vontade. Desculpa, doutor Mauro Barro, o senhor agora é o debatedor. Bom dia a todos. Dessa vez foi um desafio maior, né? Porque participar do seminário depois do Dr. Gustavo Krause não é para qualquer um, né? Eu fico até intimidado quando recebi um convite. Mas então, a ideia, na verdade, seria passar informações do mercado. Acredito que, se a minha memória visual não está me traindo, acho que cerca de umas 15 pessoas ou 20 pessoas participaram do último seminário que nós tivemos em dezembro, aqui na sede do Sinduscon. Ali também eu passei algumas informações de mercado, então talvez pode repetir algumas informações, mas como nem todo mundo participou, vou tomar a liberdade de repetir algumas coisas. A gente vai falar de construção sustentável. Eu acho que hoje nós temos que a sustentabilidade, diante de toda a explanação que nós escutamos na primeira parte do programa, sustentabilidade, ele passa a ser hoje o único caminho para a prosperidade. Só que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que tirar um pouquinho, não linkar diretamente sustentabilidade com questões ambientais, tão somente ambientais. A gente tem que lembrar que sustentabilidade faz parte de um tripé sistêmico, do ambiental, do social, mais do econômico também. Então, às vezes, a gente, por desconhecimento ou por preconceito, de achar que o desenvolvimento econômico é o principal vilão aí da degradação ambiental, não somente o vilão da degradação ambiental, às vezes desvincular um pouquinho esse preconceito, entender que há diversas ações que podem ser muito rentáveis economicamente e, quando atingido um equilíbrio do social e do ambiental, ele oferece um ganha-ganha para todos, né? Ganha a sociedade privada, a iniciativa privada, ganha governo, ganha o ambiental, ganha o social. Então é bem dentro dessa linha. Eu vou passar um pouquinho aí algumas atualizações desse mercado aqui no Brasil da construção sustentável, para identificarmos onde estão as oportunidades, né? Nós que somos profissionais que atuamos nesse setor, discorrer um pouquinho dos motivos aqui no Brasil que estão fortalecendo a aplicação desses conceitos e práticas na indústria da construção civil no país. Falar também como que foi a discussão desses temas durante a COP de Paris, as reuniões que tiveram agora em novembro, dezembro do ano passado, e entrar um pouquinho em políticas públicas que nós já temos em andamento no Brasil, ou até um pouquinho na esfera federal, então dando suporte aí, ou fortes indicadores que isso venha a ser uma forte tendência aí para os próximos anos. O GBC Brasil, nós somos uma ONG estabelecida em 100 diferentes países. O nosso suporte vem na iniciativa privada. Começamos aqui no Brasil foi em 2007, com o suporte de cerca de 800 empresas hoje em dia, que nos ajudam nessas atividades, que são capacitação profissional, disseminação da informação, do conhecimento, tecnologia, de educação de cases de sucesso, relação governamental no sentido de buscar políticas públicas de fomento, seja via incentivo fiscal, financeiro, administrativos, e a promoção de sistemas de certificações para edificações. Dentro desses 4 pilares, nós temos uma série aí de iniciativas onde focamos aí nossos esforços.
Uma das formas que nós balizamos aí o crescimento da construção sustentável no Brasil é analisando a curva de como que a iniciativa privada e pública vem adotando o Sistema Internacional de Certificação de Edificações que nós promovemos. Então, para quem está familiarizado com a certificação LEED, Leadership in Energy Environmental Design, que é a certificação que nós promovemos, ela analisa uma edificação em 5 grandes grupos, macrotemas. Então, relacionado à eficiência energética ou produção de energia renovável local, eficiência no uso da água, uso de materiais de baixo impacto socioambiental, qualidade ambiental interna do ar, e também como que essa edificação está inserida dentro do seu entorno, como que ela vem contribuindo aí, ou valorizando aí o entorno, quais são as intervenções que ela faz internamente, que impacta na sua redondeza, no seu bairro, dependendo do empreendimento, até na cidade. Né? Então, dentro desses macrotemas, há uma infinidade de práticas, de metas de desempenho, metas de performance, que essas edificações elas vão respeitando até atingir aí uma qualidade mínima que permite a certificação, ou aumentando o número de práticas adotadas, ela aumenta o nível da certificação. E essa certificação está presente em 153 diferentes países. E hoje o Brasil é o 4º país com o maior número de projetos. São mais de 1.000 projetos registrados, salvo engano, são 1.059 projetos registrados aqui no Brasil. Isso é mais de 30 milhões de metros quadrados, 25 está desatualizado, né? E são cerca de 350 edificações já certificadas. Né? Então, realmente, isso começou muito fortemente com as edificações corporativas, né? Com as lajes comerciais de alto padrão. Né? Nessas edificações, com segurança, nós podemos afirmar que as novas edificações, ou as foram construídas recentemente ou estão em construção, ou elas foram certificadas respeitando as práticas dentro daqueles macrotemas, ou foram certificadas ou estão buscando a certificação. Isso até por uma demanda da clientela desse tipo de edificação e outros fatores econômicos que eu vou falar assim. Mas esse movimento ele cresceu muito com o boom do mercado imobiliário, mais ou menos em 2000 A gente recebeu muitos projetos em 2009, começou em 2009 a aumentar bastante, 2010, 2011, 2012, nós recebemos muitos projetos de lajes corporativas de alto padrão. Em 2013 começou a diminuir o registro desse tipo de edificação, mas para nossa surpresa, o movimento ele começou a ingressar em outros setores. Cresceu muito a questão de centro de distribuição logística, plantas industriais também foi um setor que cresceu bastante. Data centers, praticamente todos os novos data centers buscaram aí a certificação, e está crescendo agora a loja de varejo. Então o varejo também está entrando nesse conceito, muito interessado na questão da eficiência energética e também da qualidade, da percepção da qualidade, mas aumento da satisfação das pessoas que ocupam essas lojas, seja seus trabalhadores, seus funcionários, mas os clientes. Isso pode até, inclusive, resultar no aumento do ímpeto de compra da clientela, se você se sente num ambiente confortável. Se você está desconfortável, provavelmente você vai entrar na loja. Se tiver realmente que comprar, você vai comprar rápido, mas vai querer sair de lá. Se você está pensando em comprar, você vai entrar, não vai comprar nada, vai embora. Então, estar desconfortável no ambiente interno, isso influencia também na compra, e há estudos que estão guiando lojas de varejo nesse sentido. Por isso que eles estão antenados na questão aí de qualidade interna do ar e eficiência energética, às vezes está aplicada às práticas. Mas também temos museus, né? Esse aqui é o Museu de Arte do Rio de Janeiro. O Museu do Amanhã, que também foi inaugurado recentemente, ele está também buscando a certificação. O Museu do Amanhã é interessante, que ele tem a cobertura. Não sei se todo mundo chegou a acompanhar
a inauguração do Museu da Manhã, mas foi um projeto desenvolvido por um arquiteto chamado Calatrava, um arquiteto espanhol, e ele se inspirou, ele fez uma visita no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e ele gostou da flor dormiteira. Então, quando você se aproxima, ela fecha, né? O senso de proteção da flor é se fechar quando algo se aproxima, fingindo que vai tocá-la. Né? E a cobertura do museu, ele é mais ou menos como se fosse a dormideira. Então, e o que se movimenta ali na cobertura, né, ele tem um sistema de automação, e a cobertura tem painéis fotovoltaicos, né, e ele se movimenta de acordo com a posição do sol. Então, de acordo com a posição do sol, a automação desse telhado ele se movimenta para gerar sombreamento na fachada, você tem ganhos de eficiência energética, e também porque ele tem os painéis fotovoltaicos, ele maximiza aí o aproveitamento da luz do sol para gerar a energia renovável, um projeto muito interessante. Mas também tem escolas públicas, escolas privadas, estádios de futebol, agências bancárias, né? E um conceito de, agora, não só edificação eficiente, mas a edificação eficiente inserida dentro de um contexto de planejamento urbano. Então também tem uma ferramenta de certificação que é o LEED Neighborhood, que ele analisa a edificação eficiente, mas um conjunto de edificações de uso misto, o projeto urbano maximizando aí espaço aberto de convívio, priorização ao pedestre, uma série de conceitos de planejamento urbano integrado estão analisados nesse protocolo de certificação, e nós temos aí cerca de 7 grandes projetos aí no Brasil também buscando as diferenciais. Então, o movimento também entra nessa linha aí de planejamento urbano. O setor residencial, mas isso é recente, a gente viu cerca de 200 profissionais voluntários oriundos das empresas associadas, vem desenvolvendo um referencial técnico para residência. Nós lançamos em 2014 oficialmente esse sistema de certificação. Hoje são 26 projetos buscando a certificação, a maioria são casas, e agora está sendo levado para prédios residenciais. Então esse aqui é uma casa em Catuçaba, que é o interior de São Paulo. Essa casa é 100% de madeira certificada FSC, toda a estrutura é de madeira, e ela é Net Zero Energy, então ela produz a própria energia, com painéis fotovoltaicos e também uma mini central eólica instalada ali nessa residência. E esses projetos eles estão aí locados em quase todos os estados do Brasil. Só faltam projetos registrados no Acre e no Tocantins. E aqui no Nordeste, Bahia, Ceará e Pernambuco é o número de projetos. Na Bahia são 23 projetos registrados, 7 certificados. Aqui 21 projetos registrados, 4 certificados. Ceará, cerca de 22 projetos registrados. No mês passado, até estávamos comentando, nós identificamos cerca de 7 projetos registrados em Vitória de Santo Antão. Muito provavelmente é uma grande planta industrial ou centro de distribuição logística. Tem diversas sedes ali da cidade que ali está se instalando. Né? Então é um movimento aí que também está abrangendo diferentes aí localidades. E a principal razão desse crescimento é o mercado. Então nós temos nós também atuamos com uma organização também sem fim lucrativo, que é o Global Real Estate Sustainability Benchmark, e na verdade essa organização ela é composta pelos principais fundos de investimentos do mercado imobiliário. E aí tem os fundos, tem muitos incorporadores, tem os principais consultores do mercado imobiliário, tem Cushman & Wakefield, CBRE Gineres, Nuvem Massari. Aqui no Brasil, eles têm, na América da Latina, eles têm cerca de 15 ou 16 associados. 13 são empresas brasileiras. E a análise que eles fazem dos portfólios desses grandes fundos, dos portfólios que trazem edificações com práticas de construção sustentável, às vezes inclusive com certificação, eles identificam que esses portfólios eles apresentam o melhor desempenho em relação ao ele possui o menor risco de investimento.
pelas razões que eventualmente você tem um melhor valor de metro quadrado na comercialização, uma menor taxa de vacância, você tem um aumento da velocidade de ocupação nessas edificações, aumento da retenção, e diminuição do custo da operação dessas edificações, que é o principal custo da edificação, se você analisar o ciclo de vida dela, né? Maior liquidez do ativo. Em alguns casos, aí foi uma pesquisa dos Estados Unidos, eles analisaram algumas certificados LEED ou Energy Star, que é como se fosse o nosso PBI de fibra, né? E eles apresentaram aí uma diminuição de 20 a 30% da taxa de inadimplência. Então, esses principais fundos analisando, que estão muito ligados aí na questão financeira, analisando esses portfólios que planejam experiência em sustentabilidade, eles identificaram aí essas vantagens. Por isso que esses principais novos empreendimentos corporativos de alto padrão trazem esse conceito, né? Então não é só a questão ambiental e social, mas também é econômica. Quando você consegue transmitir isso, essa mensagem do ponto de vista econômico, essa transformação ela é muito rápida. E aí cabe nós estarmos atentos aí, e preparados para também nos posicionarmos profissionalmente, também para angariar resultados econômicos nas nossas atividades fins. Outro tema que está sendo muito discutido nesses ambientes de Green Deal, construção sustentável e tudo mais, é a questão da saúde e bem-estar. Principalmente saúde e bem-estar dos escritórios, né? A gente tem que 90% dos custos de um escritório padrão, ele é custo de salário e benefício, depois você tem custo de aluguel, custo de energia. Mas a maior parte da conta é salário e benefício de funcionário. Então, qualquer tipo de melhora na saúde e bem-estar dos nossos funcionários, de nós, ou produtividade deles, através de intervenções no espaço, essa implicação financeira ela é muito mais positiva para a empresa do que diminuição do custo de energia propriamente dita ou diminuição do custo de aluguel, né? Então, nesse sentido, está se esbanjando aí a experiência em desenvolver espaços muito atrativos, que ofereçam muito conforto para os usuários. Você tem ali uma percepção de ganho de produtividade em média de 8 a 11%. Boa ventilação, filtros eficientes, boas taxas de troca de ar, baixa concentração de CO2 nos ambientes internos, né? Tudo isso influencia em produtividade. Conforto térmico, iluminação natural, acústica influencia bastante na sensação de conforto. Então, esses temas agora relacionados aí à saúde e bem-estar também é um dos hot topics aí do movimento de Green Building e que também oferecem oportunidades para quem atua de alguma forma no setor, né? Foi criada, inclusive, uma organização de médicos nos Estados Unidos que criou, inclusive, uma certificação que chama Wellness para ambientes fechados. Eles falam que apenas 5% das nossas... talvez vocês até ouviram falar do Deepak Chopra. Ele é um guru da saúde e bem-estar, é um indiano, mas ele é muito famoso aí no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos. Tem mais de 60 livros, vários best-sellers. Então ele que encabeçou esses estudos. Ele fala que apenas 5% das principais doenças elas têm esse viés genético. 95% a gente adquire na nossa alimentação, de acordo com a nossa alimentação, de acordo com o que a gente respira dentro dos ambientes internos, né? Nosso nível de estresse, uma série de outras coisas. Então, tem eles criaram uma certificação Wellness, que está muito baseada nessa questão de conforto térmico, iluminação natural, biofilia, acústica, nos escritórios, né? E o engraçado é que a gente já está começando a ver alguns movimentos de algumas grandes empresas aqui no Brasil, e o interessante é que aí o budget dessas empresas para esses investimentos não é nem da equipe de facility, é diretamente da equipe de RH.
normalmente esse budget é maior do que da equipe de facility. Então nós estamos vendo também alguns escritórios interessados aí em aplicar esses conceitos trazidos pelo WELL, e nós estaremos também trabalhando na promoção desse sistema de certificação com foco em saúde e bem-estar de pessoas. Estamos inclusive fazendo uma pesquisa em parceria com o IPT, o Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Eles ficam locados ali dentro da Universidade de São Paulo, e eles desenvolveram um formulário técnico um questionário técnico muito interessante aí, e preciso, bem detalhado aí, com diversos temas relacionados à saúde e bem-estar, que podem impactar na saúde e bem-estar nos escritórios. Já tem mais muitas empresas que estão participando, muitos profissionais respondendo esses questionários, e agora o IPT vai fazer as medições e verificações em loco, né? Então a gente vai ter um trabalho robusto sobre esse tema que vai estar disponível aí. Segundo os cientistas do IPT, eles falaram que desse trabalho vários papers científicos vão sair sobre temas diversos, né? Então a gente acredita que realmente nós estamos apostando nesse tema de saúde e bem-estar dentro dos ambientes fechados. Agora, em relação aí às discussões em Paris, a UNEP, ela identifica que 30% das emissões globais de CO2 é oriundo da construção civil. E, diante da rápida urbanização, há a possibilidade disso ser dobrado para 2050. O que a UNEP também identificou é que, apostando em eficiência energética e edificação, política global agressiva nesse sentido, e acelerar o conceito de Net Zero Energy Build, edificações que geram a própria energia, novas edificações que geram, que venham dotadas aí, de práticas de alta eficiência energética e de produção de energia renovável, gerando ali, podendo gerar a quantidade de energia necessária para o funcionamento dessas edificações, né? Esses dois conceitos, né? De uma forma global integrada, a gente conseguiria ali economizar ou salvar os 84 mega toneladas de CO2 até 2050, que é a meta trabalhada no COP, para você manter no máximo um aquecimento global aí de 2 graus Celsius para 2050. Então, só a construção civil tem a capacidade de dar essa resposta que nós precisamos, ou que nós discutimos em COP Paris, para ver a importância do setor. De fato, é o setor mais importante. E as razões da importância do setor da construção civil, que foi discutida, foi a primeira vez no ambiente de COP que nós tivemos um dia exclusivo para tratar de edificações dentro da agenda oficial do COP. Foi agora no COP 21. Então nós tivemos um dia que foi o dia das edificações, lá o Building Day, e várias autoridades públicas participaram dessa discussão, junto com cientistas, junto com organidade civil organizada, iniciativa privada, né? E as razões e oportunidades identificadas nesse setor, primeiro é que, comparado com outros setores de produção, o viés econômico, ele é muito, você consegue ser inteligente aí, se esforçando em criar modelos de negócios factíveis dentro de uma visão sistêmica. Você consegue criar modelos de negócios para atuar em eficiência energética em edificações ou sustentabilidade em geral em edificações com ótimas taxas de retorno. Eventualmente, alguns outros setores, discutir sustentabilidade, você tem que penar um pouquinho mais para encontrar o viés econômico. Na construção civil, isso aí é mais fácil. Você também discute, quando você, hoje agora, quando você passa a discutir a questão do clima, você já está se preparando na tal das cidades resilientes. A resiliência seria a capacidade das cidades já se prepararem antecipadamente a desastres ambientais que ocorrerão por conta de mudanças climáticas, de tsunami, ou então enchentes frequentes, né?
terremoto. Então, como tornar essas cidades paulatinamente resilientes por conta desses desastres que estão por vir, frente a mudanças climáticas. Edificações também é um dos principais temas quando você discute resiliência das cidades. Então, as intervenções nessas edificações também auxiliam nos debates sobre resiliência. Nós já temos aí inúmeras tecnologias que propiciam maior economia de energia ou água nas edificações. Hoje em dia, bacias sanitárias com válvula de duplo acionamento 3 litros ou 6 litros virou padrão, né? Válvula de controle de vazão em torneiras, você mesmo pode comprar baratinho em loja de construção e instalar na sua residência, diminuindo, sei lá, 40% do consumo, às vezes 50% do consumo de água, né? Ar-condicionados de alta eficiência, né? Sistemas de ar-condicionado que aproveita aí a água da torre de condensação, elevadores inteligentes, quando um está descendo e está freando e está gerando energia para o outro que está subindo, né? Sistemas de automação diversos. Hoje tem muitas tecnologias. E a questão de renováveis também está ficando cada dia mais barato, está barateando, né? A questão Tanto é que agora a gente está começando a ver os prédios buscando certificação que estão apostando em painéis fotovoltaicos, né? O retrofit de prédios, às vezes tem prédios que passaram por retrofit, inclusive com certificação, que o payback foi de 9 meses. Pele de vidro agora instalando células fotovoltaicas na pele de vidro dos prédios, aí também gerando energia na fachada. Isso ainda é caro, mas a tendência é que se barateie, né? Então, a tecnologia, conhecimento tecnológico para essas ações. Políticas públicas de fomento, também não são muitas, mas já há, principalmente em alguns países, aí, tem maior experiência com políticas públicas de fomento para a construção sustentável, né? E também tem boas iniciativas aqui no Brasil e profissionais motivados para fazer isso acontecer também no setor público. Também isso é uma vantagem que foi identificada no ambiente dessas reuniões, né? Essa questão a maioria de nós, a gente passa, talvez, sei lá, vou chutar, 90% do nosso tempo, nós passamos em ambientes fechados, diário. Então, ou na nossa casa, ou no nosso escritório, ou aqui no Simpson, ou no restaurante, ou na academia, né? Então, a qualidade ambiental interna nessas edificações influencia, impacta muito na saúde das pessoas, na qualidade de vida das pessoas. As edificações impactam muito na qualidade de vida das pessoas. 50% da riqueza do planeta está no mercado imobiliário e é o maior empregador, né? Então, também foi utilizado como uma das principais justificativas aí de se priorizar a questão das edificações durante o COP de Paris. E tem a questão que a gente está falando de um produto que ele é produzido nesse setor, ele é de longo prazo, né? De um ciclo de vida altíssimo. Talvez 50 anos, 60 anos, quanto que dura um prédio, né? Então, por essas razões é que justificaram aí uma grande concentração dos esforços, das discussões de práticas para você mitigar os efeitos de mudanças climáticas através da construção civil, com essa viés da construção sustentável, foco em eficiência energética, acelerar o conceito aí do Net Zero Energy, das novas edificações, gerando a própria energia que consome. E aqui no Brasil nós fizemos um trabalho com parceiros e também algumas empresas da iniciativa privada, e os compromissos apresentados dos GPCs, eles estão concentrados, os compromissos da parte de capacitação e desenvolvimento do mercado. Está muito nessa questão da disseminação do conhecimento. Então, a organização, por exemplo, apresentou durante o COP que espera até 2020 treinar, capacitar no mínimo 10 mil profissionais aí, com a ajuda de parceiros. Que nos eventos passam a ter 20 mil participantes por ano, né? E a gente também está trabalhando, foi uma parte dos compromissos. Hoje, pensando-se em LEED, eu acho que são cerca de 70 mil projetos no mundo que nós temos.
são alguns bilhões de pés quadrados em registro no mundo, né? Então, nós apresentamos aqui, em parceria com a FAS Amazônia, que é uma organização muito séria que atua na floresta, ações visando a proteção ou restauração de áreas degradadas da nossa mata nativa, floresta nativa tropical, como que a gente conseguiria contribuir realmente para a maior fonte de emissões de CO2 no nosso país, que é a degradação ambiental, né? Então, não sei se todo mundo conhece a questão de compensação de emissões de CO2 via REDD+, a metodologia REDD+. Então, é uma metodologia onde você pode compensar as suas emissões através de doações para projetos. REDD+ seria projetos de preservação ou restauração de floresta nativa tropical. Então, projetos que já estão em andamento na Amazônia, né? Nosso foco seria a Amazônia, de certa forma está neutralizando emissões. Pode ser manejo sustentável de madeira, ou pode ser uma produção de algum produto de forma que está sendo extraído de forma sustentável e ajudando ali a economia local, né, os nativos ali, trazendo recursos financeiros curativos para que eles não precisam, para comprar comida, tem que cortar árvore, né? Então, ações desse tipo, o que a gente está fazendo? A gente está criando, dentro da certificação LEED, para o mundo todo, um crédito específico de neutralização, carbon offset, né, que a gente chama aí no COP, onde essas certificações elas possam conseguir alguns pontos para certificação se eles investirem em projetos REDD+. A maioria desses projetos estão na Amazônia brasileira, em outras florestas tropicais do mundo, mas isso foi uma das formas que nós encontramos para trazer mais o nosso movimento de construção civil à Amazônia brasileira. E muito provavelmente isso vai ser aprovado ainda esse ano. Para os projetos registrados no Brasil, isso já está aprovado, já é possível. E nós também aí estamos com uma campanha para aumentar para 70 milhões de metros quadrados os projetos registrados até 2020. Então esses foram os compromissos apresentados no COP Paris, além dessa ideia de influenciar na criação de uma forte rede colaborativa, de modo que a gente possa aí, capacitar o mercado, desenvolver o chamado consumo consciente dentro da construção civil, no que tange edificações mais eficientes. Então esse é mais ou menos aí o trabalho que a gente apresentou durante as reuniões de COP. E a maioria dos outros 100 GVCs aí, mundo afora, também apresentaram ações alinhadas também dentro dessas atividades que o GVC Brasil considerou. Em relação aí aqui no Brasil, e esses temas aqui no Brasil, eles ainda se torna ainda mais urgente, uma vez que a gente vivencia desafios políticos e econômicos, crise hídrica, crise energética no país. Recentemente a gente testemunhou dos maiores desastres ambientais da história recente do nosso país, da história do país. Então, diante de todo esse cenário, essas discussões fazem muito sentido. Do ponto de vista de energia, 50% de toda a eletricidade produzida no Brasil, ela é consumida nas edificações. Isso são dados da Eletrobras, tanto nas edificações públicas, residenciais e comerciais, né? E um dos principais motivos é a ineficiência. Então, e para o governo é muito mais fácil, rápido e barato, investir em eficiência energética do que aumentar a produção de energia, né? Então, aqui faz todo sentido a gente ter essas apostas em relação à eficiência energética. Em relação à água, por exemplo, com essa crise hídrica, por exemplo, em São Paulo, muito se falou do sistema Cantareira, né? Com segurança, 90% da água do sistema Cantareira fornecida à região metropolitana de São Paulo é para consumo residencial. Nós somos os principais consumidores da água da Cantareira. E o alto consumo é por conta da nossa auto-ineficiência. É tão ineficiente, e quando a gente fala de modelos de negócios e de taxas de paybacks atrativos,
tem uma empresa privada de louças alimentares, né? Ele fez um projeto para a Sabesp, onde ele fez um retrofit em 50 escolas públicas estaduais, em diferentes cidades lá do estado de São Paulo. Foi uma coisa muito simples que eles fizeram. Eles apenas instalaram torneiras anti-vandalismo e de acionamento com fluxo controlado de água. Não colocaram nem válvula de controle de vazão nessas torneiras. Enfim, eles investiram R$800 mil. Reduziram 40% do consumo de água e o payback foi de 4 meses. 4 meses o payback. Né? Então, a gente desperdiça muito. Então, qualquer intervenção em água e energia nas edificações existentes, principalmente no governo, você tem aí ótimas taxas de payback. E nós temos iniciativas relevantes do setor público. Eu vou mencionar algumas do governo federal. Acho que um dos marcos que a gente sentiu um impacto positivo foi com a Instrução Normativa 001 de 2010, do Ministério do Planejamento, que a leitura disso ele fala o seguinte: olha, gestor público, responsável por redigir o caderno de encargo para licitação pública, seja a contratação de uma nova edificação ou um retrofit de uma edificação da administração pública existente. Você tem que considerar aí no edital, considerar essas práticas de construção sustentável que estão listadas na instrução normativa. Aí ele fala em captação de obra de chuva, ele fala em cobertura fria para evitar a formação do efeito ilha de calor na cobertura, ele menciona a questão de você valorizar a ventilação natural sempre que possível, ventilação mecânica só quando a natural não atinge aí os índices pedidos por norma, né? E uma série de práticas. Mas mesmo assim, a administração pública federal ainda continuava muito tímida nos processos licitatórios. Aí veio um decreto presidencial, que é o 7.746 de 2012, que ele regula o artigo 3º da Lei de Licitação Pública. Na verdade, ele inclui a sustentabilidade como um dos princípios basilares da Lei de Licitação. E a leitura desse artigo para a construção civil, o que ele faz? Olha, a gente sempre tem que procurar a opção mais vantajosa para a administração pública. Só que a opção mais vantajosa para a administração pública não pode ser confundida com o menor custo de construção, e sim o menor custo da edificação. E para você encontrar o menor custo da edificação, você tem que considerar um prazo coerente de operação e manutenção dessa edificação. Porque o que nós temos hoje é que apenas 15%, na maioria dos casos, 15% do custo de uma edificação, analisando o ciclo de vida dela, 50 anos, 60 anos, apenas 15% é custo de construção, 85% do custo é operação. Então, nesse sentido, os investimentos em eficiência energética, uso racional de água, faz todo sentido econômico. Nós também temos aqui mecanismo de garantia vem sendo desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente e do PNUD. Nós temos algumas empresas de engenharia, pequena ou média, vocês são familiares com a expressão das ESCOs, né? As energias que as empresas que elas fazem, elas visitam a sua empresa, falam: olha, eu vou fazer um projeto de eficiência energética para você, eu vou conseguir, você paga 100 na conta de luz, você vai passar a pagar 50 no meu projeto, não precisa me pagar nada agora, eu vou implementar, vou executar toda a obra, depois você vai me pagar conforme essa redução. Então você continua pagando 100 durante 3 anos, 4 anos, vai pagar aqui os meus serviços. É mais ou menos esse que funciona, é o contrato de desempenho, né? Só que e tem projetos de eficiência energética, às vezes o payback é de 2 anos, enfim, então tem projetos excelentes. E essas ESCOs, às vezes, elas não conseguem tocar os negócios da empresa, porque para ser rentável o negócio dela, assim, pequeno, médio porte, né, ela precisa tocar às vezes 3, 4, 5 projetos ao mesmo tempo, e ela não consegue financiamento para esses projetos, porque ela não tem como prestar garantias para os bancos, né? Então, o PNUD agora criou aqui o mecanismo de garantia para projetos de eficiência energética, onde ele faz aí essa garantia financeira
e também física para ESCOs ou diretamente para um proprietário de uma edificação que queira fazer um retrofit nessas edificações. Então, a gente tentando aí auxiliar na promoção dessas iniciativas do governo federal. Eu esqueci de mencionar, dentro dessa linha aí da instrução normativa, tem a instrução 002 de 2014, que aí eles já foram além. Falou assim, ó, então agora é obrigatório. O que essa instrução ela fala? Agora, todo prédio da dimensão pública federal vai passar por reforma ou uma nova construção, obrigatoriamente tem que ter a etiquetagem do PBE Edifica, do Procel Edifica, nível A. É obrigatório, é lei. Né? Então, isso foi no final de 2014. Então, todo 2015, isso tinha que estar, toda a reforma deveria ter tido o PBE Edifica nível A. Eu fiquei surpreso numa conversa, uma reunião interministerial com a equipe, né, foi no Ministério do Planejamento, que o Ministério do Planejamento não consegue ter esse controle do que foi licitado em 2015. Não sei como. Né? O Estado também não sabe o que é que tem contratado, nem quanto deve às empresas. Então, aí eles estavam agora no processo de envolver o TCU, porque o TCU acaba analisando todos esses contratos, né, para o TCU também ficar atento, não deixar passar nada em relação à administração pública federal. Então, são avanços, né, e avanços legislativos que nos levam aí a consolidar essa ideia que não é uma forte tendência mais. Esse é o mercado hoje em dia. Né? E agora iniciativas municipais também surgem, que são diversas. Né? Eu vou mencionar uma aqui que a gente participou mais ativamente, que é do projeto de lei do IPTU Verde em São Paulo. Tem um projeto de lei que foi assinado pelo prefeito enviado para a Câmara dos Vereadores, que eles estão oferecendo aí de 4, 8 ou 12% de desconto do IPTU, se a edificação nova ou existente, comercial ou residencial, tiver uma certificação de construção sustentável. Isso impacta o mercado. Tanto é que, assim que foi o prefeito tratou com certo carinho esse projeto, porque ele anunciou isso numa coletiva de imprensa, dentro do prédio que tinha certificação, então saiu na mídia e tudo mais. E na semana seguinte, a gente até recebeu uma ligação de uma construtora que não estava no nosso radar ali de associados, e eles diziam o seguinte, olha, e se isso virar lei realmente? Né? Então, apesar do incentivo não ser para o construtor, nesse caso é um incentivo para o ocupante, né, que é o IPTU pós, né, não é durante a construção. Ele fala o seguinte, isso vai ser um diferencial competitivo, porque pode ser que esse futuro comprador venha me questionar no instante de venda e falar, mas você vai ter o IPTU verde aqui? E isso pode talvez também justificar que eventualmente se eu tiver que comprar um pouquinho a mais, por conta do IPTU verde, ele esteja apto aí também a pagar um pouquinho a mais por isso. Né? Então essas iniciativas públicas, né, também vai nos auxiliar, agora sendo o advogado da iniciativa privada, a resolver esse problema que às vezes também você tem um caso onde o cliente não vê valor daquele investimento adicional ou daquela qualidade que é implementada para determinado produto, para que isso atinja melhor performance relacionados aí a práticas de sustentabilidade. Esse seria mais ou menos aí a ideia inicial de apresentação de como é que estaria esse mercado, o que foi discutido aí no ambiente de COP de Paris, com um foco específico na construção civil, nas edificações verdes. Eu fico aí à disposição para perguntas e respostas. Bom, Felipe, agradecer as suas palavras, facultar aos ouvintes, aos presentes, juntamente com o Dr. Mauro, fazermos algumas perguntas, mas eu gostaria de fazer um breve comentário, inclusive ratificando tudo que foi dito, de que, de fato, esse processo de certificação
isso cada dia mais se aproxima da nossa realidade. Aqueles que praticam o mercado de alto padrão, principalmente as lajes corporativas, estão vendo que hoje há uma necessidade. Existem órgãos internacionais que só financiam a aquisição de determinados imóveis caso haja a certificação. Isso é uma coisa que daqui para frente vai ser cada vez mais a prática. E é óbvio que nós temos a nível de Brasil sempre o contraponto negativo. Doutor Renildo aqui presente. A Caixa Econômica essa semana suspende as construções do Minha Casa Minha Vida com paredes em concreto. Veja como são as coisas. Nós, nos últimos 5 anos, trabalhamos freneticamente para incentivar a parede de concreto. Um monte de gente comprou forma, um monte de gente investiu e está trabalhando nisso. Existiram alguns problemas localizados, e aí remete à conversa anterior do Gustavo Krause Simone. Ao invés de se praticar a paciência, de se praticar a pesquisa, de se identificar o que é que houve de problema e em quais regiões essas paredes não deram certo, aí o cara vem, baixa uma norma e simplesmente suspende os projetos. Eu diria que suspende tudo Minha Casa Minha Vida, porque eu não conheço mais ninguém que não esteja trabalhando dessa forma. Outra coisa, pois não? Então é aquela história assim, que você vai caminhando, né? E enquanto os órgãos internacionais vão incentivando, aqui a gente vai caminhando, volta à aplicação do termo, doutor Ricardo, da insegurança jurídica. Você não sabe mais o que é que está fazendo. Você apresenta um projeto, o projeto está dentro das normas que devem ser praticadas, aí de repente para. Outra coisa que o Felipe fala aqui com muita propriedade, e aí vale para todos nós, essa questão de desperdício de água. É uma coisa simplesmente alarmante. A maioria de nós não tem consciência do que seja jogar 56% do que se produz fora. E isso é o que a nossa Compesa faz. Ou seja, a cada 100 litros de água tratada, 56 vai para o espaço. Então é uma coisa que chama atenção. Como a gente está aí se preparando para um seminário das parcerias público-privadas, e vamos trazer o pessoal da Odebrecht Ambiental aqui, dando inclusive como um bom exemplo, vamos ouvir a Compesa. Ontem, por acaso, nós tivemos uma conversa, e no meio dessa conversa eu perguntava qual é o interesse que a Odebrecht tem de sair do saneamento e ir para a água. Todo. Só que é extremamente difícil, porque não é tão simples, não é deixar como os governantes imaginam. Vamos fazer mais barragens. Não há necessidade de mais barragens. Há necessidade de barrar a água que está sendo desperdiçada. Tá certo? E isso passa principalmente por gestão, por cuidado. Não estou falando de roubo, não entrar dando em conta aqui o famoso jacaré que o cara pequenininho lá da favela está roubando. A gente está falando de perda física, desperdício, vazamento, coisa dessa ordem. Então imagine que práticas absolutamente simples, como o Felipe colocou aí, de muitas vezes substituição de um tipo de torneira, já dá uma redução absurdamente significativa. Mas isso é só para a gente ficar pensando mais um pouquinho. Doutor Mauro, por gentileza. Bom dia a todos. Já sob a pressão da fome, né? Eu digo que ser debatedor já não é uma tarefa fácil, porque você nem vai aprofundar no tema e tem que entender de quase tudo, né? E ser o último debatedor é pior ainda, né? Porque todo mundo já falou muita coisa que você já ia eventualmente comentar. Agora, eu queria cumprimentar aqui o Gustavo, o Renildo, o Felipe, dizer da felicidade que foram os temas que foram abordados aqui, inclusive com uma continuidade, com um aprofundamento prático, que é o processo de certificação de construções, a partir da filosofada, vamos dizer assim, que o ministro Gustavo Krause trouxe aqui para a gente, que foi extremamente válida, entendeu? É realmente uma aula prática e de vivenciar a experiência do outro, entendeu? Como ele aqui passeou na vida dele quando ele estava no exercício das funções públicas, a função mais importante, eu diria assim, para a área ambiental. Cumprimentar aqui Maurício Guerra, o secretário executivo de Sustentabilidade aqui de Recife, já que está coordenando o processo de certificação de construções aqui para Recife. Então, já é
vamos dizer assim, a última linha da sua apresentação, Felipe, foi exatamente iniciativas municipais, que é o que a gente está vivenciando aqui. Me permite, antes de entrar efetivamente na discussão sobre o debate das certificações e do trabalho que o GBC vem fazendo aqui junto com o Centro, que eu acho que é extremamente exitoso, inclusive de formação de quadros, que é o que a gente está vendo aqui, até para praticar o que o próprio ministro falou aqui, entendeu? Não somos nós quem criamos esse problema que vamos resolver. Então, são novas pessoas, com novas cabeças, com novas visões que vão, na verdade, ajudar enormemente a encontrar as alternativas. Né? Mas algumas palavras me marcaram muito na fala de Gustavo aqui, como todos aqui vão sair aqui com certeza tocados e com uma frase piscando, vamos dizer assim. Mas a necessidade da mediação. Acho que a gente vive hoje numa sociedade de conflitos, entendeu? Desde o café da manhã, quando todo mundo saiu de casa hoje, você já teve algum tipo de conflito, entendeu? E aí quando você vai para a sociedade, entendeu? Que é exatamente o exercício das práticas de negociação, é que você encontra de fato, mas você não encontra bons mediadores, nem bons interlocutores, nem pessoas desguarnecidas, vamos dizer assim, para que a gente não tenha uma discussão num sentido impositivo, né, do que de fato tem que ser feito. Então a mediação, eu acho que de fato tem que imperar na sociedade em que vivemos. E a outra é o sentimento de urgência. Não dá mais para que a gente fique com a visão. Acho que ele foi muito feliz com essas lições que o século XX deu para a gente, deixou para o século XXI. E nós somos os viventes desse século XXI, que está nas nossas mãos aqui essa mudança de paradigma. Eu acho que esse é um exemplo concreto de uma mudança de paradigma, né? O processo de certificação que a gente consegue materializar uma coisa que até então é discussão etérea, né? de princípios. E aí, como a gente tem uma experiência prática de gestão no passado, eu sempre me transporto para o que está na base desse processo como um todo, que é o próprio Sistema Nacional de Compartilhamento de Competências. É o que está na competência de cada um. Acho que tem a parte do que o governo federal tem que fazer, entendeu? Ele vai induzindo por normas, como a gente viu aqui, que é extremamente importante. O governo do Estado da mesma forma e o município como está no processo, na reta final de construção. Mas, mesmo a gente sabendo das responsabilidades de cada um, a gente vive alguns dilemas, algumas dualidades que o próprio ministro aqui disse que as dualidades às vezes são inconsequentes, às vezes não redondam em quase nada, mas se você perguntar para uma legião de planejadores urbanos, eles vão dizer que a grande alternativa para você otimizar serviços públicos são compactar as cidades. O que é compactar uma cidade? Vamos usar o caso concreto de Recife. É você botar 3 vezes a população de Recife ocupando o mesmo espaço que nós hoje, recifenses, se todos forem aqui, ocupam. Então, ou seja, é você otimizar o espaço para você fazer com que os serviços públicos essenciais de abastecimento, de tratamento de esgoto, de transporte, ele ganhe escala para que a gente, naquele tripé da sustentabilidade, a gente consiga fazer com que a sociedade funcione. Entendeu? Bem, funcionar vai funcionar de todo jeito, vai funcionar bem, então, para que a gente possa ter aqui transporte público de qualidade, com metrô, com hora de chegada e partida, com tratamento de água, então compactar a cidade. E aí você falar em compactar uma cidade com os riscos ambientais por conta das mudanças climáticas em Recife, o que é que a gente vai fazer? Então a gente tem que descompactar a cidade, então fica aquele dilema, a gente compacta ou não compacta? A gente ocupa o território intensamente ou desadensa o território, entendeu? Para que numa cidade resiliente, entendeu? Ela possa, de fato, passada a externalidade, o pico da externalidade ambiental que eventualmente vai acontecer, a cidade volte a fazer um pouco
do que o Japão fez, né? O Japão recentemente passou por um tsunami, um terremoto e um acidente nuclear e está lá vivendo. A cidade, o país não desapareceu do mapa, né? Então, é uma sociedade que vem praticando a resiliência de forma compulsória, que acompanha toda a história dele, né? Eles estão em cima de uma falha das placas tectônicas, só para falar aqui do que o Pires falou, e então todo ano tem um terremoto de uma escala e eles praticam intensamente a resiliência. Coisas que nós ainda não estamos acostumados a praticar. Então, eu acho que o último grande evento extremo que Recife experimentou, ele foi a cheia de 75. O último grande evento extremo. Então, de lá para cá, a gente acha que mudança climática ainda não chegou no Brasil, nem muito menos aqui em Recife, né? A ventania pode ser o anúncio de algumas coisas, né? As ventanias que têm acontecido. Mas tem várias questões que a gente queria ter abordado aqui com o ministro, coisas inclusive que ele até pincelou rapidamente, floreou como poeta que é, como escritor que é, né? São coisas para a gente pensar, né? Inclusive aqui para o GBC também ver como incorpora, né, nas tecnologias, que é a obsolescência de tudo, entendeu? A gente tá falando, o exemplo que você deu, Gustavo, do processo construtivo de Casa Minha Vida, entendeu? Então já escantearam as formas que não são baratas, entendeu? Que agora vai virar resíduo, né? Vai ter que ir para reciclagem. Então, isso é só uma tentativa. É bom a gente deixar bem claro que, graças a Deus, ainda não é uma decisão definitiva. Mas em função do problema, mandaram suspender a aprovação. Ao invés de mudar o remédio, mataram o doente. Mas depois ressuscita. A gente não precisa mais de pensar no remédio. Né? Então veja. Então, e aí, entrando aqui no tema da palestra, aqui, já que me foi incumbido aqui de fazer alguns comentários, eu acho que o processo, eu não vou falar aqui, detalhar o processo de certificação que Recife está propondo, até porque Maurício depois aqui ele pode pontuar para vocês quais são os critérios, em que pé se encontra, né? Mas tem alguns comentários que eu queria deixar. Primeiro, esse processo de certificação, se você comparar com um outro assunto que foi dito aqui pela doutora Simone, que foi eu diria que a estruturação da geração alternativa de energia no Brasil, então, até hoje ele sofre por falta de políticas de estímulo. Concretamente, a gente vivencia isso, né? A gente teve uma passagem no Conselho Nacional do Meio Ambiente e por várias vezes lá a gente travou alguns debates do tipo: a plateia em geral não queria discutir geração de energia hidrelétrica por conta do impacto dos lagos de inundação, não queria discutir energia eólica por conta do impacto da paisagem e não queria discutir energia nuclear por conta dos efeitos nocivos dos rejeitos. Então, por várias vezes eu perguntei assim: na casa de vocês não tem energia, não? Então, a demanda é crescente. A gente não discute planejamento familiar hora nenhuma, né? Então, a população ou vai se manter, então para se manter com o grau de automação que nós temos, a gente naturalmente já vai demandar mais energia. Eu estou falando de consumo. Então a gente vai precisar ter sempre uma manutenção ou um aumento de geração. Então não pode ser por nenhuma das maneiras, a gente vai fazer o quê? Então a gente precisa, de fato, mirar numa alternativa que, como a gente viu aqui, pela urgência do tema, a gente tem que de fato focar numa geração que seja de fato menos impactante. Então a gente tem que, como dizia aqui um promotor do Ministério Público que nós temos aqui, do Geraldo Magela, a gente tem que escolher alguma coisa para sacrifício, infelizmente. Então, quando você escolhe uma área para construir um aterro sanitário, você está decretando a morte daquele território, entendeu? Mas é uma área de sacrifício cujo ganho social, ambiental, ele é enorme, mas é uma área de sacrifício. Então, a gente tem que escolher alguma coisa para sacrifício. Se a área é energia, se o impacto é na paisagem, tem gente que se incomoda muito, eu acho que de fato a gente tem que se incomodar, especialmente quando a gente está tratando de outros componentes.
E não se discute impacto de paisagem, mas, concretamente hoje, é a geração de energia de mais baixo impacto durante o seu funcionamento. Então, ou é aquela, ou quando a tecnologia avançar mais, a gente tem que virar disso. Então, se é essa, a gente tem que discutir alguns diferenciais para aquilo. Não só o processo de certificação da construção das instalações, mas alguns diferenciais para estimular o setor. A gente tem uma boa relação com a diretoria da CBRH e alguns deles relatam como é o sacrifício de um licenciamento de um parque de geração de eólica. Então, o tempo que leva, desde o pedido da licença prévia até a licença de instalação, não vou nem falar da operação, da instalação, leva por vezes mais de 2 anos, para que a questão se materialize. A gente, mesmo sendo uma energia de baixo impacto, que é a que o mundo está apontando e está investindo, mas a gente não tem nenhum diferencial no processo. Eu estou sendo aqui, eu estou caricaturando, nenhum não. Já existe algumas questões de encurtamento dos fluxos, mas ainda não é o que deveria estar sendo praticado. Você não tem processos, eu digo brincando aqui, então o empreendedor que chega para licenciar o seu parque eólico, ele vai pegar a fila comum, a fila do processo de licenciamento, você vai para os mesmos guichês, não que a gente tenha que botar tapete vermelho para quem vai negativo, mas você tem que ter processos de procedimentos simplificados para que a gente, de fato, estimule o setor. Então, eu não falo nem das taxas de licenciamento, porque taxa é contrapartida de uma prestação de serviço, você tem que ter lá no órgão público capacidade instalada para fazer a análise que a legislação impõe que seja feita, não extrapolar, isso é importante, para que o empreendimento aconteça num tempo que seja ideal para todas as partes envolvidas, mas que a coisa flua e você de fato apresenta um diferencial. E aí eu já linko com a questão que foi falada aqui por várias pessoas aqui em relação à compensação ambiental. E aí eu me encaminho aqui para o meu comentário, para o final do meu comentário, que é desse processo que a Prefeitura está implantando, as contribuições que nós apresentamos, é que a gente tentasse fazer a discussão junto do processo de certificação, e aí se o empreendimento comprovar que, de fato, ou já tem algum projeto apresentado para certificação, ou já tem, atende às características que o processo municipal ele definiu como uma construção certificável, ele tem que tender a anular, melhor dizendo, tudo que foi definido como compensação. E eu ainda diria mais além, eu acho que a gente tem que definir de fato qual é essa tal compensação, porque na área ambiental, nós fazemos às vezes construções muito frágeis. A ideia é maravilhosa, mas o processo, o procedimento às vezes é frágil. Né? A compensação ambiental que a gente trata, muitas vezes a gente vai buscar uma vinculação dela numa origem que não dá para dar sustentação legal do que está sendo tratado efetivamente. Então a compensação ambiental que praticamente todos os órgãos praticam é a que o SNUC definiu para impacto em unidade de conservação e que não efetivamente se aplica a determinados casos. Então a gente tem que, caso a gente de fato identifique isso como uma atividade compensável, que a gente crie na política do município e aí assim efetivamente se cobre. Eu acho que a ideia é um pouco daquilo que você falou em relação à Amazônia. A cidade a gente só tem essa. Então, apesar de Mário Mantovani da SOS Guarda dizer que as cidades é o único bioma no mundo que cresce, todos os outros diminuem, né? Porque as cidades crescem roubando espaço do bioma da Mata Atlântica, de onde ela esteja. Né? Então, para esse primeiro momento, eu acho que se a gente fizer essa discussão junto, né, do processo de certificação, impactando o processo de compensação de ocupação das cidades, e olha que o próprio Estatuto das Cidades, ele já fala objetivamente que as cidades são, de fato, locos em que a gente vai como é que eu posso
Então, a condição principal das cidades é, de fato, aglomerar as pessoas. Então, a gente tem hoje aquelas dualidades de, na cidade, é para a gente, de fato, concentrar as pessoas ou não. Então, e olha que existem várias relações que precisam ser pacificadas, eu até diria, nesse processo de relação. Porque nas cidades você tem hoje uma urgência para você tratar a urbanização urbana, que às vezes é incompatível com a lei de acessibilidade, que às vezes é incompatível com outras várias normas, e a gente não pensa, entendeu, como um ambiente único, entendeu, que é exatamente o município. Então eu fico por aqui para, eventualmente, numa segunda rodada, a gente colocar mais alguma coisa. Obrigado pela atenção. Ele já quer fazer um comentário? Há alguma? Elka? Bom dia, parabéns, Felipe, pela apresentação. Também agradeço por estar aqui com vocês. A gente sempre tem acompanhado. Eu sou Sérgio Mafioletti, do Grupo JCPM, e acredito que a loja Renner que você comentou com certificação de LEED, ela está dentro do Rio Mar Fortaleza, né, que é um empreendimento do grupo com certificação Aqua. E a partir disso, né, eu queria fazer essa primeira pergunta, é importante ou é uma condição que lojas, por exemplo, ou qualquer tipo de empreendedor esteja dentro de um outro empreendimento e queira ser certificado, que este empreendimento tenha uma certificação ambiental, que isso impacta no aceite, né, do LEED em relação a esse empreendedor específico. E uma segunda pergunta na opinião de vocês, até do debatedor, quais são as principais situações de infraestrutura local que impactam ao empreendedor obter uma certificação ambiental? Porque eu posso construir, eu posso investir em tecnologia construtiva, de projetos, de equipamentos, mas muitas vezes a infraestrutura local ela não nos permite instalar certos equipamentos. E aí você, como empreendedor, precisa investir fortemente no entorno. E aí vem as operações urbanas consorciadas, vem alguns custos a mais, né, para que esse empreendimento ele possa atender algumas demandas da certificação quando o entorno do local onde está sendo implantado não tem a infraestrutura mínima para recebê-lo. Bom, obrigado, Sérgio. Em relação à certificação, né? Essa da loja Renner foi o LEED tem várias modalidades. Né? Tem o LEED para novas construções, movimento de reformas, o LEED para prédio comercial, o LEED para healthcare, para os hospitais, então, tem o LEED retail para lojas de varejo. Então, nesse caso da loja Renner, foi um LEED retail. Então, ele vai ficar atento em relação a aquele espaço provavelmente locado, né, e o que aquele empreendedor ele pode, a intervenção dele na edificação como um todo é totalmente limitada, né? Então a gente respeita esse limite, ele tem que interferir em algumas ações próprias do shopping center, né? E a gente apega com aquilo que ele consegue realmente fazer no seu estabelecimento. E aí no retail você tem Renner, Riachuelo, muito forte, você tem C&A, muito forte, Starbucks, fazendo aí de lojas. Isso também tem na questão do LEED para o LEED Core and Shell. Você também tem o LEED Commercial Interior, que é para os escritórios comerciais, porventura você locou uma laje corporativa num prédio X, tem algumas coisas que você não vai poder mexer no condomínio, então a gente respeita esses limites. Se esse prédio tem uma certificação LEED Core and Shell, você auxilia. A única exigência que nós fazemos é em relação ao LEED Neighborhood, que é o de planejamento urbano. A gente pede que pelo menos uma edificação, grupo de edificações, tenha uma certificação tal de construção sustentável, que foi certificada por uma entidade que tem um reconhecimento, é uma sigla lá de
nesse âmbito de certificações. Por exemplo, o LEED negro, você vai ter que ter então um prédio que foi certificado LEED Core Shell, ou você pode ter um prédio certificado Aqua, isso vale para o LEED negro, né? Essa é a única. Agora, em relação à infraestrutura local, acho que o que mais pega é a questão de que as cidades não possuem estação de tratamento de resíduos da construção civil. Acho que esse é o principal, principal peso. Em São Paulo, recentemente abriram uma central de tratamento de resíduos na construção civil. Só que ao mesmo tempo eclodiu a máfia das caçambas, que não chega mais resíduo. Sumiu o resíduo da construção civil em São Paulo. Ninguém sabe onde está. Ninguém sabe para onde está indo. Sumiu, não tem mais. Né? Então a gente tem esse lado da questão dos resíduos, é complicado. É uma máfia horrível que atua em toda a cidade. Em São Paulo é uma máfia terrível. Nós jogamos tudo na tantareira. Né? Todo mundo sabe que tem mas reclama-se muito dessa questão de você não ter estações de tratamento, e que na verdade tudo é aproveitado. Ele transforma tudo isso em agregado para a construção civil, agregado reciclado, e isso é usado em pavimentação. Os estádios, os estádios que passaram por demolição e depois construção, reutilizaram 90% dos resíduos da demolição. Então isso aí é dinheiro. Acho que essa parte de infraestrutura é o pior mesmo isso. Satisfeito, Sérgio? Eu queria fazer uma provocação na pergunta dele. Eu acho que alguém ainda da plateia possa ter dificuldade de identificar o que é uma certificação LEED e o que é Aqua. Amigo, por gentileza, separe aí a questão de onde vem cada uma e a questão regional. Tá. A certificação LEED começou nos Estados Unidos. Mais ou menos no ano de 2000, 2001. Você tem uma certificação na França, que é o HQ, que também vem de longo tempo, e que foi adaptada pela Fundação Brasileira em São Paulo, e aí eles criaram com o nome da certificação Aqua. Em tese, em relação à prática, no fundo, um prédio que cumpriu a certificação LEED e as 3 fases da certificação Aqua, existiam mais ou menos as mesmas coisas relacionadas à eficiência do uso da água, água, energia, então, uma diferença na parte do sistema de certificação. A certificação Aqua, ela tem 3 fases de certificação. Então ela pode te dar uma certificação só de conceituação de projeto, quando você senta com um grupo, faz aquela conceituação integrada de projeto, né, envolvendo profissionais de expertise diversos para desenvolver um projeto no mercado imobiliário. Aí ele pode certificar depois projetos e depois certifica a construção. Né? No caso do LEED, ele não certifica projeto, ele analisa todas essas fases, mas ele só te dá o certificado no final, depois que a obra foi construída, em conformidade com aqueles projetos que foram apresentados. Aí teve as últimas métricas relacionadas aí de eficiência energética, água, de acordo com a simulação daquela ocupação que aquele prédio vai ter. Aí depois que está em operação, sai a certificação. Mas em tese são dois sistemas de credibilidade aí que estão presentes no mercado brasileiro, assim como o Procel e o Edifica. O selo por certificações da Eletrobras, mas aí um foco mais em eficiência energética. Com gentileza. Bom dia, né? Excelente apresentação. E Mauro também fez uma colocação interessante sobre as nossas compensações ambientais. A minha pergunta seria ligada até para os seguinte: a gente tem interesse na cidade sustentável, na cidade boa de se viver, né? E as normas, as certificações, as alterações estão vindo agora para os novos projetos e estão sendo bem aceitos. Inclusive, os novos projetos estão entrando até com normatizações novas de desempenho construtivo, pensando no ciclo de vida dos materiais construtivos, pensando até em gerar menos resíduo para não entrar na marca das caçambas, né? Então, a gente está pensando tudo nisso, no material mais sustentável, etc.
Mas o problema da cidade em si, eu acho que, eu não vou chutar um percentual aí que eu não tenho ideia, mas vamos supor que o percentual de 10% serão novas construções, ou 5%. A maioria do problema da cidade, ele está nas outras construções existentes, que não são sustentáveis, que precisam de retrofit, né? Precisam de revisão, precisam até, alguns empreendimentos importantes para a cidade precisam ser reavaliados e recertificados, inclusive, você disse a legislação de 2014, e a devia estar valendo em 2015, eu não me lembro de nada ter saído certificado em 2015, e eu estou acompanhando projetos do governo do Estado, e não vi nada de certificação, tipo, ainda nada, certo? E, então, essas ações que a gente está pensando para a construção civil, elas estão indo para uma margem de atendimento, assim, para uma real situação muito pequena, para eu entender. Como faria para a gente jogar isso, tanto para as ações do setor público, porque a gente está vendo que o setor público tem muito compromisso, assim, muita responsabilidade com a gestão da cidade e com o que a cidade está nos dando, certo? Quanto para as educações existentes, inclusive as nossas mesmo, que já estão com 5, já estão operando, elas podem até fazer um tipo de revisão já estão na fase de manutenção, de revisão de alguma coisa, e nessa fase de manutenção se adequar a essa, talvez pré-certificação, uma certificação, uma adequação também com o Mauro, como o Mauro falou, para a gente fazer sustentabilidade real para todos, para as construções existentes e para as novas. As novas a gente está fazendo isso, a gente está procurando isso aqui. Esse fórum, inclusive, ele está todo mês discutindo essas tendências que a gente está buscando para a construção. Esse é um desafio que qualquer mercado trabalhar nos existentes. E o GBC, nós ainda não encontramos a estratégia, estamos tentando de tudo. A gente tem a ferramenta que é o Lead Existing Build, Burst Maintain. A gente viu que via certificação funcionou em alguns casos. No Brasil a gente tem 80 casos, 82 casos de prédios existentes, buscando essa questão desse retrofit. O que vem da iniciativa privada, o que forçou em alguns casos foi o diferencial competitivo. Por exemplo, vamos pensar numa região em São Paulo ali que tem muitos prédios corporativos. Você pega de Faria Lima, Juscelino, Faria Lima, ali perto da Marginal Pinheiros. Todos os novos prédios comerciais novos vieram com esse diferencial. Aí o que aconteceu? Prédios existentes, que não eram velhos, e não eram muitos, né? Mas já tinham seus 10 anos de vida, 15 anos. Né? Para competir com esses novos e não perder locação, eles fizeram isso por questões de competitividade do mercado. Nesse caso, nesse nicho, a gente conseguiu entrar, mas ainda não pega o maior volume construtivo do país. A discussão, eu não entendo detalhes, mas hoje o que mais se discute no movimento agora, e também vai envolver os prédios existentes, legal, então teve uma construção nova, teve uma certificação tal. Então ele apresentou naquele momento de início de operação um alto potencial de eficiência energética e uso de água. Depois de 3 anos, 5 anos, está sendo realizado. Ele não mudou a ocupação. A operação dele continua muito eficiente. Esse é o equipe de operação e manutenção. Afrouxar, aquilo vai cair. Né? Então, o que está sendo criado agora? A gente está desenvolvendo um mecanismo, uma ferramenta que é o Lead Dynamic Lab. Seriam sistemas de automação para forçar a ser instalado nessas edificações que em tempo real mostra qual que é o consumo em relação à energia, água, resíduos, transporte das pessoas que diariamente vão para esse prédio, e a parte de satisfação. Né? Então a gente está com essa ideia para destacar essas edificações. E através também do Lead Dynamic Lab, você recertificar edificações já certificadas.
E aí, há uma corrente técnica que está discutindo a possibilidade de, então, instalar a Evita Nemplec em prédios que não foram certificados, mas que possam ali fazer melhorias de energia e água, e sendo comparado pelos prédios certificados que têm essa instalação, e isso ser uma alternativa compliance path para ele dar um passo largo em direção a uma certificação de DPOI. Então a gente está tentando, é uma certificação voluntária, dada pela iniciativa privada, então a gente está tentando formas de fortemente ingressar, mas o que realmente vai fazer entrar em prédios existentes são as políticas públicas que estão sendo pensadas nesse tratamento. O EBOM tem 5 anos. O LEED para o EBOM é de prédios existentes. Os outros ferramentas de certificação até então não tinham. Até então, nós estávamos satisfazendo com a fotografia do prédio naquele momento que ele foi entregue e iniciou-se a operação. A partir da nova versão que é esse ano, também vai ter que ter a certificação de 5 anos. Porque esse foi a maior medida do movimento. Prédios certificados que se perderam no momento da operação. Maurício Guilherme, eu sou secretário executivo de sustentabilidade da Prefeitura do Recife. Só destacar um pouco, na verdade, essa grande onda da sustentabilidade tem sido ganha a cada momento. Né? Na verdade, nós estamos descobrindo a cada momento esses caminhos. É importante destacar a participação, a gente reconhece essa participação do setor da construção. Há muito tempo o movimento sustentável vem conduzindo esse processo. Na gestão de 2013, no município de Recife, em 2013, nós começamos esse debate, essa discussão. A Secretaria é refundada dentro do eixo da sustentabilidade. E a gente vem, principalmente, trabalhando acerca dessa vertente para dentro dos assuntos relacionados à mudança climática. Né? O inventário de carbono, com a política que nós estabelecemos, com o aspecto da sustentabilidade previsto já nessa política que foi em 2014 que a gente aprovou, e que a gente vem trabalhando e construindo isso. A gente acredita firmemente que esses elementos voltados à construção e todas as certificações que estão em curso hoje, elas são extremamente colaborativas, na verdade. Né? Desde o processo conduzido pelos ministérios, tal, o processo de FICA, o seu processo e tal, enfim, as próprias linhas de certificação existentes e as iniciativas municipais que surgiram a partir daí. Né? Desde o início do processo a gente vem falando, a nossa adoção, a nossa maior referência dessa discussão foi a proposta que surgiu em BH, em Belo Horizonte, né, que a gente teve oportunidade em outras ocasiões aqui. Existe hoje no Brasil Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador. Né? Salvador entrou mais para a vertente extrafiscal, né, em relação ao IPTU verde, mais puxando já para um benefício direto aí junto ao IPTU. A gente acreditou que a corrente nossa deveria ser um modelo da certificação, muito conduzido pelo Belo Horizonte, e puxando para algumas referências que a gente verificou bem interessantes no processo agora de revisão do diretor de São Paulo. Então, possivelmente a gente vai caminhar aí nesses próximos passos, que eu quero também dar uma informação depois, dentro de acompanhar essa tendência para tornar o instrumento da certificação um instrumento massificado dentro da própria cidade e estimular essa adesão. E isso é um pouco a linha de São Paulo, né, do melhoramento dos ambientes e tal, das exigências da obrigatoriedade da aposta. Isso a gente quer estudar para o plano diretor, a revisão do plano diretor agora da cidade. Mas só para deixar assim claro, só alguns pontos que a gente vem trazendo. Primeiro, a gente atribuiu de inovação aqui para a cidade a questão do verde. Né? Então, o eixo entre fora energia, fora água, fora emissões de carbono e resíduos, a gente também atribuiu a questão do verde pela sua importante contribuição na cidade do Recife e a ampliação do verde na cidade. O processo industrial do verde foi instituído inicialmente, a necessidade da gente manter as áreas verdes existentes nos quintais, uma vez que o nosso processo de urbanização, faltou voz agora, o processo de urbanização é todo as áreas verdes estão concentradas em sua maioria nos quintais
nossos terrenos. Então, evidentemente, isso tem uma contribuição importante, né? E é da história do Recife. Os impagos, né, nascem exatamente nessa vertente, dessa importância. Então, o eixo verde, e evidentemente a questão também do combate ao processo de impermeabilização da cidade. Então, a gente precisa aumentar a sua permeabilidade, precisamos aumentar os espaços para reduzir os microclimas urbanos. Então, o verde foi uma coisa bem importante nesse contexto. O outro nessa história que a gente vem discutindo, e não foi possível ainda fechar dentro do grupo que foi montado no Comitê Climático, seria também um processo de certificação social, exatamente estimulando que haja uma melhoria dessas habitações e uma melhoria que acrescente os aspectos sociais a serem contemplados. Como foi colocado aqui, muitas vezes o simples fato de mudanças em torneiras, iluminação e tal, podem representar um ganho significativo. E a cultura que nós temos das habitações é da precariedade da sua construção e do mais barato. Né? E mais barato se paga no tempo. Então, assim, a gente acha que apoiar essas iniciativas é importante. Os mecanismos não foram previstos agora, exatamente agora, porque é uma coisa extremamente difícil de lidar. Então, a gente vai precisar de um tempo ainda de entender um pouco essa situação. Porque o que acontece? Praticamente toda a atuação é voltada ao mercado formal. Mas na cidade do Recife, 60% da construção está na informalidade. E a gente não pode fechar os olhos enquanto instituição pública nesse processo. É importantíssimo avançar no saneamento da cidade, trabalhar isso e no melhoramento das habitações. Isso é um quesito da sustentabilidade fundamental na nossa cidade. Então, por isso que é tão importante ver também esta informalidade construída e prover suas melhorias e adequação de novo no contexto da cidade e desse impacto. Então, isso é um elemento que a gente deve construir nos próximos 6 meses em debate. Dentro desse processo, na própria lei e no decreto que a gente deve lançar agora em março, que foi do encaminhamento que nós chegamos em dezembro, ele prevê que essa questão das certificações que estão postas, elas são complementares ao processo. Né? Então, nós teremos uma nossa certificação, evidentemente, as análises são diferenciadas. Para cada tipo de certificação dessa, você tem uma necessidade posta, né? Há uma necessidade muito clara. Quando você tinha uma certificação LEED, ela está muito estabelecida naquela necessidade, para aquele eixo, para aquela função. E a nossa é uma tentativa de fazer a ampliação desse debate. O que a gente vai precisar estruturar a partir daí, e cada vez mais, e eu acho que por isso que elas são colaborativas nesse sentido, é que precisamos ampliar a formação da técnica, nós precisamos disseminar a importância da implantação das indústrias verdes nesse processo regional, do ponto de vista regional. A gente precisa ampliar o acesso aos materiais. É muito ruim quando a gente realmente recebe um encaminhamento desse da Caixa de proibir uma tecnologia que estava em experimentação. Né? Na verdade, estava consolidada. Né? Eu já me tirou a dúvida e parece que a questão está jamais administrada. Mais, pois é. Porque esse é um outro caminho que a gente vai ter que enfrentar num processo de construção nosso. Né? Sair, que eu acredito que o que a gente vem verificando, é que o modelo de construção, as técnicas utilizadas hoje, elas são extremamente pouquíssimo sustentáveis no modelo de construção. Então, investir no processo de materiais e tecnologia da construção vai ajudar bastante a gente vencer esse processo. Então, capacitação, tecnologia de construção e, evidentemente, uma articulação maior e alteração desse processo no mercado consumidor para que a gente realmente tenha esse impacto. Então, o município está dentro desse processo, vai estimular imensamente essa vertente e a gente espera exatamente ter uma contribuição nesse avanço dessa discussão. Para isso, como novas etapas de construção da nossa ação ambiental, está na Secretaria do Meio Ambiente, nós queremos até reforçar o convite. Amanhã, dia 3 e 7, nós continuamos o processo de revisão, as oficinas de revisão do Código do Meio Ambiente da cidade. Lembrando que o Código do Meio Ambiente foi de 96. Então, tardou o processo de revisão dessa política. E a intenção é exatamente trazer esses novos elementos da sustentabilidade, dos serviços ambientais, dessas questões das mudanças climáticas, e incorporada uma revisão também dessas leituras que estão bem discutidas hoje aqui nesse dia. Então, reforço o convite, 3 e 7, amanhã, né, e no dia 7, para o eixo da sociedade civil, e
vai ser realizado de 9 a 1 hora no Instituto JCPM, aí também uma contribuição do pessoal do Instituto que cedeu gentilmente o espaço. Então, de 9 a 1 é lá nesse período. E 4 e 8 para os órgãos. Desculpa, 4 e 9. 4 e 9 os órgãos públicos, né? Que poderão também participar e contribuir nessa discussão. Tá certo? Ok? Dúvida aí nessas datas e dias? Então, quanto às inscrições, é bom chegar um pouquinho antes. E no último seminário lotou, como se lotou hoje aqui também. Então, por favor, participem. Boa tarde, Sandro Guedes, arquiteto. É uma pergunta bem simples, Felipe, e o comentário de Mauro. Vocês têm um retorno do sentimento do consumidor final em relação, falando do mercado imobiliário, em relação à percepção dos benefícios de uma certificação LEED, em termos de satisfação da operação, retorno financeiro, vontade de comprar um imóvel certificado, vontade de pagar um pouco a mais para ter os benefícios de um imóvel certificado. Existe essa pesquisa, existe um número arredondado, aproximado, de quanto a certificação aumenta o preço do imóvel e se o consumidor final está disposto a pagar por isso. E eu queria um comentário de Mauro, no sentido de que esse custo, Mauro, de uma certificação que hoje a gente tem ideia de quanto custa, tem ideia de quanto é o payback, mas a gente tem visto muita dificuldade no setor público de encontrar uma fórmula de viabilizar isso em incentivo realmente financeiro para o usuário final que opte por uma construção sustentável. A gente tem encontrado, principalmente nesse momento atual de queda significativa na arrecadação, a gente tem visto que as secretarias de finanças, as secretarias de assuntos jurídicos têm encontrado grandes dificuldades em aceitar essa suposta renúncia fiscal em prol de benefícios para quem está implantando essas questões de sustentabilidade de suas construções. Bom, Sandro, em relação a essas lajes corporativas de alto padrão, essa demanda também vem do cliente. Eles são multinacionais, grandes empresas. Aquela organização que eu mencionei, que é o GRESB, que é o Global Real Estate Sustainability Benchmark, eles têm algumas análises de quanto mais ou menos que eles entendem que valoriza por metro quadrado na venda, ou percentuais de aumento da velocidade de ocupação. Eu não saberia de cabeça dar o percentual exato, mas no site do GRESB você tem esses estudos e eles mencionam esses dados. É um economista chamado Niels Kossing que veio desenvolvendo esses estudos. Agora, o que nós temos pensando, por exemplo, no residencial, nós não temos uma pesquisa nesse sentido, mas nós temos um exemplo, por exemplo, de uma construtora. Então, acabou depois que não foi um bom exemplo, mas no comecinho ele era um exemplo, ele era exemplar. Chamava Ecoesfera. Eles criaram um modelo de prédio residencial que a princípio iria, inclusive, a certificação LEED e tal. Ele estava anunciando, ele até registrou um ou dois projetos e tal. Eles lançaram, acho que eram cerca de, foi usado, acho que uns 20 projetos ao mesmo tempo e tal, né? Na região do Grande São Paulo, Campinas também. Mas ali o stand de venda dele e os corretores ali totalmente preparados para enfatizar as questões de preocupação ambiental e eficiência que ali eles estavam considerando naquelas edificações, né? Então eles explicavam em detalhes o que ia ter e o que ele fazia. Ele garantia, ele sabia o preço dos quem estava competindo ele, projetos parecidos ali na Redom,
e ele garantia, olha, realmente você vai pagar R$100 mais caro, R$150 mais caro a prestação, mas eu te garanto encontrar X reais mais barato no condomínio. E ele vendeu todos. Foi um bom invento. Depois não entregou. mas nessa parte de convencimento da pessoa, e a pessoa a se sentir, mas foi por outros motivos, né? Foi outros motivos. Ele fez um ou dois, finalizaram, mas os demais foram no interior, não entregou, acho que fez nesse sentido. O que a gente verifica também é que às vezes as empresas elas não conseguem vender essa ideia, ou então elas duvidam, elas não acreditam que a percepção das pessoas, do cidadão comum, ele vai estar acessível a esse tipo de informação. Que nem aquilo que nós comentamos sobre a venda. O Brasil não consegue vender a Amazônia nem para os brasileiros, né? Ele subestima o quanto que nós aceitaríamos gastar a mais para ajudar a manter aquilo em pé. Né? Eu acho que também o empreendedor acreditar que ele vai conseguir ter esse benefício, esse retorno, também é um caso. A gente veio aqui em dezembro, veio o dono da New Inc, apresentou um projeto lá em Goiânia, tal, a aposta da consultora dele, a sua sustentabilidade, blá blá blá. Enfim, ele não conseguiu repassar o valor do primeiro projeto, isso foi testemunho dele. Não repassou o valor do primeiro projeto, então ele diminuiu a margem de lucro dele no primeiro projeto, só que o segundo e o terceiro está estourado de venda. Ele pode botar um preço que ele quer. Então, porque ali a sociedade, a comunidade identificou o projeto de alta qualidade, mas, então cabe também cada um liga nisso negócio, mas é um tema que chama muita atenção. Felipe, antes que Mauro faça a última intervenção, eu queria avisar a todos que nós temos um sorteio para os presentes que estão resistindo bravamente até essa hora, e aí aqueles que estão saindo, o primeiro curso 27 e 28, que é exatamente quando vai começar vai dar uma palavrinha, como ensinar, se tornar um capacitador líder, a gente vai fazer o sorteio de uma inscrição. Então quem aguardou até agora, por gentileza. Não, mas esse não vai fazer agora. Estou vendo já a gente comendo barrinha para resistir para esse sorteio. E não está distribuindo para todo mundo aqui. Rapidamente fazer um comentário em relação a essas supostas renúncias fiscais e tal. Na minha passagem aqui pela administração municipal, em 2004, foi 2005, a gente propôs o IPTU verde aqui para Recife. O critério era a manutenção do verde, exatamente esse. Então entravam na conta para eventualmente sofrer desconto do IPTU, arborização, até porque o imposto ele é predial e territorial. O IPTU é imposto predial e territorial urbano. Então, basicamente se paga pela parte predial do imposto. Né? E no caso dos IPAVs, que Maurício aqui falou, que são imóveis de proteção de área verde, entendeu? Eles são gravados com essa proteção porque ele tem um território, vamos dizer assim, dentro dele, vegetado importante. E o proprietário desse IPAV, ele paga sobre a área toda como se fosse um prédio, e é caro esse imposto, especialmente em determinados bairros da cidade, porque tem aquela compensação cruzada, né, de um bairro que tem mais infraestrutura, paga um pouco mais pelo que não tem tanta infraestrutura, enfim. Então, e ideia maravilhosa, né? Aí a gente esbarrou aonde? Na Secretaria de Finanças, que disse que o custo de implantação desse processo seria mais caro do que o benefício efetivo que eventualmente se poderia ser retratado, e a gente ficou patinando, e assim o tempo se foi. Né? E a ideia, acho que o processo vai resgatar como o IPTU verde aí para o processo de certificação, para que a população consiga alguma referência prática, né, do benefício que é uma certificação. Então,
Então, eu acho que esses estímulos são políticas direcionadoras que tem que ter. Né? Eu ia falar, até para o ministro comentar, que é exatamente o que a gente está perdendo o reflexo, que é o do planejamento, né? Para todas as áreas. Do urbano nem se fala, do ambiental, que é uma política mais recente, que tomou corpo mais recente, mas a gente já nasceu um pouco esquecido e por aí vai. Então, a política falou do zoneamento econômico ecológico e eu nunca mais ouvi falar nenhum estado, nem nenhum município falar nisso para poder fazer, porque dentro daquela repartição de competências que eu falei aqui, que o Cisnama prega, eu acho que o ente que mais tem que carregar essa bandeira do planejamento territorial, especialmente, né, são os estados. Eu não vejo nenhum estado fazendo planejamento, nem de território, nem de bacia hidrográfica, nem de nada. Então, por exemplo, o estado de Pernambuco ele poderia fazer um estudo para qual é a capacidade de explotação ainda em determinadas bacias, porque você tem empreendimentos de grande porte querendo se instalar em determinados locais que vai precisar de muita água e aí você não tem água para poder fornecer. E aí, muitas vezes, quando você está na fase do planejamento, daquela guerra fiscal, vem para cá, eu garanto tudo, eu mobilizo os céus e terras, e aí quando o empreendimento vem, não tem o que ele precisa. Então, dentro e trazendo para o pequeno, aqui para o caso das edificações, eu acho que é a mesma coisa. O benefício, às vezes, que a prefeitura concede, ele vai ativar uma cadeia inteira, desde o armazém de construção, que vai estar na prateleira dele, produtos que ele ainda não vende, não é todo armazém de construção que vende a torneira de pressão. Né? Mas quando você torna isso, entendeu, numa larga escala, eu até tinha anotado aqui para em algum momento a gente até fazer esse comentário, que a gente precisa de popularizar o processo de certificação, para que, e aí sim ele ganhe, entre numa escala de implantação e de custo que de fato reduz e vire interessante não só para, que aí vai rebater inclusive no custo final desse empreendimento, no valor do metro quadrado que nós pagamos quando vamos comprar uma casa ou um apartamento. Então, eu acho que tudo isso faz parte de uma cadeia que tem que cada um ir lá refazer suas contas, entendeu? Então, quanto custa a taxa do licenciamento, quanto custa a compensação, essa compensação, ela de fato vai trazer benefício, qual é o benefício concreto, que inclusive Simone falou aqui, que no Estado o dinheiro está na conta parado lá, e que aquela compensação, eu não tive oportunidade de falar, mas a compensação, e eu reforço, essas compensações que nós estamos falando, que ela falou aqui, que está na conta da compensação do Estado e está lá no ICMBio, é recurso com aplicação obrigatória, porque isso já foi definido onde vai ser aplicado isso no processo de licenciamento. Não é dinheiro sem destino, não. Entendeu? Quando esse dinheiro é recolhido para a conta da compensação, ele já tem destinação. Então, você só aprova o seu empreendimento que tem compensação a pagar quando você já define qual é a compensação. Então, a ampliação do Porto de Suape vai pagar, aliás, a refinaria de Suape vai pagar 50 milhões de reais para a regularização fundiária da APA Bitutinga, entendeu? Então já tem destinação concreta. Então, as amarras que ela, Simone falou aqui, exatamente porque você não pode redirecionar esse recurso, mas ele foi pensado para o benefício concreto do empreendimento. Eu acho que se a gente consegue, num processo de rediscussão de todo o ciclo de aprovações e de desenvolvimento de um projeto certificável, entendeu? Você consegue mapear toda essa área, entendeu? Eu tenho certeza que a prefeitura vai ver que ao reduzir um IPTU, por exemplo, do empreendimento certificado, a perda dele vai ser zero, porque ela vai recolher ISS dos escritórios tais ou quais que vão fazer um projeto diferenciado de distribuição de água, de energia, disso, daquilo. Então, aquele recurso que ele vai abrir mão do IPTU vai vir de outra fonte, né? Com o ganho efetivo de você ter um empreendimento que pensou não só intramuros, mas a relação dele com a quadra, com o bairro, entendeu? Se ele vai atingir os outros processos de certificação. Então, eu acho que é uma obrigação, inclusive, do setor aqui, já pautar esse processo nessa revisão da política de meio ambiente do município, para que isso seja incorporado como um instrumento, como uma ferramenta
né, para que se desdobre na atualização das normas que eventualmente esse processo vai impactar. Metropolitanas, né? Caruaru está se estendendo, Recife já está estendendo há muito tempo, sempre a gente pensar nessa situação, não uma ação pontual, uma ação metropolitana. Senhores, eu acho que chegou a hora. Doutor Felipe, explica rapidamente como é que seria o curso, como seria, não, não será o curso. O curso é 27 e 28 de julho. Esse é o primeiro, é onde é a capacitação para o profissional que... A gente tem, para a certificação IDES, tem a figura do consultor. Então, são empresas que prestam consultoria para esses grandes empreendimentos que buscam a certificação e atuam desde a fase de conceituação do projeto, definindo estratégia, melhor estratégia para você conseguir incluir essas práticas aí de construção sustentável no seu projeto, e também na fase de construção, sendo link de comunicação entre o empreendimento e a certificação. E aí quem participa, quem acaba buscando essa acreditação? Aí, desde consultor, empresas que vão prestar consultoria, ou arquitetos que querem incluir no seu portfólio de serviços esse tipo de atividade. Também tem fornecedores de materiais, porque querem melhor capacitar até a equipe comercial para saber comunicar as vantagens dos seus produtos e serviços pautados aí nesses desafios aí da construção sustentável. Então vale muito a pena. Esse primeiro treinamento ele é mais geral, né? E dá uma visão muito interessante aí sobre esses profissionais que estão se destacando aí em matéria de construção sustentável. Acho que vale muito a pena participar. E é um curso que sai, é o principal, é o que mais sai lá no